Mas sem futebol, pelo menos para a dupla Grenal, tem seleção brasileira, eliminatórias, e a dupla Grenal voltando ao trabalho aos pouquinhos aí para recuperar fisicamente, para a sequência da temporada, sem Copa do Brasil, mas reta final do Campeonato Brasileiro. Olha a nossa bancada aqui, ó. Ribeiro Neto, o mais bonito, eu Fabiano Baldasso, Daniel Oliveira e Luiz Carlos Reck. Ribeiro ficou mais bonito que tá com mobília nova. É mesmo? Não, o teclado é... Ribeiro tá repaginado. Tá repaginado, Meteu uma mobília nova, por isso que Aí, parece Ribeiro. Tu sabe o seguinte, eu vou dizer uma coisa pra você. Depois, participe conosco pelo Twitter, @donosdabola_rs, na nossa fanpage do Facebook, também se preferir no nosso Instagram com bastidores lá, @donosdabola_rs. Na Central Band do Esporte está o Carlos de la Rocha, o nosso Cadu, que chega agora com o seu destaque. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Chico, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha só, Chico, Diego Aguirre e o Internacional voltaram a se reunir. Mas calma, o Baldasso não precisa ficar nervoso, porque o treinador, ex-treinador do Inter e a direção colorada se reuniram para acertar a rescisão de contrato, os valores da rescisão de contrato do Diego Aguirre. O valor de cerca de R$800 mil, referentes à quebra do contrato, que iria até dezembro, e também às premiações do título do Campeonato Gaúcho e a campanha na Libertadores. Então, a direção colorada e o técnico Diego Aguirre se reuniram para acertar esses valores que estavam pendentes até então. Eu acabei de sugerir o nome dele no jogo aberto para substituir o Osório lá no comando do São Paulo. Tá bem cotado, né, para ser o técnico do São Paulo. Ele disse que não trabalharia mais no futebol brasileiro por agora, né? Não voltaria tão mas cedo. já vai dar 6 meses, né? Eu acho que o Diego Aguirre tem que trabalhar no futebol brasileiro, mas tem que rever a questão da metodologia de trabalho em relação à preparação física. O São Paulo seria um clube ideal, porque o São Paulo define o profissional da preparação. Exatamente, Mas São eu Paulo não tem sei. um a mais. O São Paulo tá uma confusão lá, para o cara conseguir trabalhar também, né? Enquanto tu sugerir para um raio de 100 quilômetros longe de Porto Alegre, tá ótimo, Chico. Pode sugerir a Bom, vontade. eu vou só... Aliás, vocês devem criticar a direção do Internacional, que está dando uma premiação pelo fato do Inter ter sido o terceiro da Libertadores. Nós conhecemos bem o Morumbi lá, né? E ali é um local de muitos restaurantes e tal. Tá moderno, mas né, Ribeiro? Tá eu tô, elegante, sim, tô muito elegante. E eu não me lembro de dentro do estádio ter pizzaria. Rodízio? Não tem rodízio. Mas então agora vai Olha, ter. o Osório fazia. Então vocês estão mal informados. Mas São o Osório Paulo foi fazia. campeão. Ia ser o finalista da Copa do Brasil. Campeão. Elogiadíssimo pelo goleiro Rogério Ceni. E veio aqui Que é o dono do time. Apenas o dono. E veio aqui e fez uma partida perfeita contra o Grêmio. É verdade. Rogério Ceni, que aliás é o Foi o único que vice-presidente. travou o Grêmio na arena. Rogério Ceni, que é o vice-presidente que não dá soco em ninguém. É isso aí. O Diego Aguirre é passado, entendeu? Não. Ele é presente porque ele assinou a rescisão com o Inter e está sendo especulado no comando do São Paulo. Nós temos que falar dele. E ele é responsável falou pela isso brilhante já. campanha do Inter na Libertadores da América. Para a brilhante mas campanha o do Chico, Inter, que perdeu o título mais ganho do Outros ano. 30 também perderam, Tu tá? tem foto dessa rescisão assinada? Tu tem certeza que assinou? Cara, tu me garante que essa rescisão foi assinada. Não tem nenhuma chance de ele voltar. Rolou alguma coisa assim? Não, só para saber, cara. Eu preciso ter essa tranquilidade, cara. Não, aliás, o Internacional perdeu a Copa do Brasil Palmeiras por culpa do Diego Aguirre. Eu também acho. Olha aqui Uma outra dúvida coisa. pelo preparo físico. Não, Hoje não sei o Inter perdeu a Libertadores mais ganha da história. Mas será que eu vou ter que repetir Imagina o isso Corinthians do 500 Tite, vezes? que caiu pro Guarani do Paraguai. Perdeu o Paulistão, perdeu a Copa do Brasil, nossa perdeu a senhora. Libertadores. Mas o Internacional não se agrada de técnico desde 2008, quando o Tite esteve aqui. Nenhum outro agradou a imprensa, a torcida e a direção. Agradar. Nenhum Ele não outro. tem que agradar ninguém, ele tem que ganhar. Mas ganharam depois disso. Quem? Vários ganharam. Não. Nem o Celso Roth foi campeão. Não, é muito simples. Nenhum trabalho foi bom depois daquele. Simples. E não foi mesmo. Bom, aí E o Inter, debate é amplo. e o Inter, que é o time brasileiro que mais títulos ganhou nos últimos tempos. Então não tem o que sirva. mais do que o São Paulo? Mais que o São Paulo. porque- Nos últimos tempos, mais que o São Paulo. De mas 2006 para cá, mas vamos- só duas tem que Libertadores, citar. duas Pra Recopas vocês que Sul-Americanas. 2008 não. O trabalho do Celso Roth em 2010 foi bom. Mas uma parte, né? Uma parte. Porque depois ele afundou no brasileiro e afundou no Mundial. Perfeito. Para Depois foi- vocês que falam que o Grêmio vai debutar 15 anos sem título. Vocês é um caminhão cheio de melancia. eu falo. Eu falo. O Internacional está fazendo o que já? Um Cinco. tempo 5 fundamental? anos. 5 anos. Tá, Tá entrando Ganhou uma na. Recopa em 2011, gente. Tá entrando no Ganhou uma já. Recopa em 2011. Vai para 5 já. anos.
É que a Recopa na verdade é um internacional por tu ter sido campeão da América. Tu só pode disputar se tu for campeão da América ou da Sul-Americana. Bem, a Recopa é um prêmio extra. É um plus. É um plus. Parei, a Recopa agora não presta? Então, eu vou... Tá meio lerdinho hoje? A Recopa é um prêmio extra. É um prêmio extra. Aliás, eu quero o Baldasso, eu vou ter que falar isso aí. É um bastidor que eu vou ter que dizer. O Baldasso tomou um negocinho para acalmar. Não sei se vocês notaram, o Baldasso, ele está cada vez mais leve. Psiquiatra. Tá? É que ele precisou de ajuda psicológica. Mas também, né, Ribeiro? Sim, mas olha aqui, são muitos anos, ó. Tu quase matou, quase internou o Baldasso. Já era para ter acontecido isso contigo antes, Baldasso. Ribeiro, é muito forte. Os próximos serão ali o Daniel. Não, eu quero te dizer Eu já pedi o telefone do médico. Eu já estou. Não, eu tô falando sério. Com boleta ou sem boleta? Com boleta. Não, se cair no antidoping, eu tô liquidado. Eu ainda tô tomando vinho para suportar, cara. Olha só, faltando 9 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, o Grêmio ainda sonha com o título, e o Inter com um lugar no G4. O repórter Carlos de la Rocha foi às ruas de Porto Alegre para saber se os torcedores estão confiantes. 100 jogos do Brasileirão pelos próximos 8 dias. É hora dos times aproveitarem a pausa para planejar o que vem pela frente, na reta final do campeonato. E isso, é claro, vale para a dupla Grenal. Vai ser uma semana de muito trabalho, de muita entrega, para a gente melhorar em todos os aspectos, tático, técnico e físico. Poder recuperar fisicamente todos os jogadores, ter a possibilidade de fazer uma manutenção das questões técnico-táticas coletivamente da equipe. E eu tô aqui no centro de Porto Alegre para saber como é que tá a confiança do torcedor. Para o Grêmio, que é o terceiro colocado, a vaga na Libertadores está encaminhada. Mas o tricolor quer o título e daí vai ter que tirar uma diferença de 9 pontos para o Corinthians. O senhor acredita que o Grêmio pode alcançar o Corinthians e ser campeão brasileiro? Improvável. É complicado, né, cara, mas tá um pouco difícil. Mas acho que pro que a gente esperava do Grêmio esse ano, uma classificação para a Libertadores tá bom. É complicado, né, cara, mas torço pelo Roger, mas o time acho que não tem cacife para chegar a ser campeão lá. Campeão já esse ano é o Corinthians. Pois é, o Corinthians está com vantagem mesmo. Mas há quem esteja feliz com isso. Sabe quem? Os torcedores do Timão, é claro. Acho que já era pro Grêmio. Já era. Mais um ano aí sem título aí. E o Corinthians com. E o Corinthians com certeza. Vamos torcer para isso, né? E qual a situação do Inter? Na tabela, os colorados têm 44 pontos. Estão a apenas 2 pontinhos do G4. É uma diferença pequena, só que o número de concorrentes é grande. O Colorado ainda está acreditando que o Inter pode se classificar para a Libertadores, chegar no G4? Claro que não tem condições. Esse time aí não chega lá nunca. Acredito que o Inter não consiga, né? Gostaria muito, mas acho que vai ter que batalhar muito. Mas gremistas e colorados parecem desanimados. Será que ninguém está confiante? Calma, tem muito torcedor que nunca desiste do time. No G4 a gente sempre acredita, né? A gente tem essa... Colorado é colorado, não adianta, né? A gente acredita sim. O time tá bom, cara. O time tá muito bom. Eu, pelo menos dos anos passados, esse foi o melhor time que eu já vi jogar até agora. Nós acreditamos sempre, né? Nunca desistiu. Tem que ter confiança no time, cara. Tenho certeza que dá. São 9 pontos. Mas igual, o cara não pode perder a esperança, né? Faltam 9 jogos pro fim do campeonato. E nessas horas é sempre bom pensar positivo. A gente tem uma matemática, às vezes pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. O Campeonato Brasileiro está aberto. Está aberto mesmo, é claro que o título é improvável, né? No caso do Grêmio, né, que está 9 pontos atrás do Corinthians. O Grêmio pode buscar uma segunda colocação, que tem uma premiação interessante. Mas o Internacional eu vejo muito possível para conquistar esse G4. A concorrência é grande, mas está 2 pontinhos. Tu sabe que as possibilidades nesses 10 dias de trabalho, elas são diferentes para os dois. As necessidades são diferentes. Para o Grêmio é uma recuperação física mais necessária. Para o Internacional a recuperação ela é tática. Não sei se parece para vocês. Eu acho que tu fosse brilhante e ao ser objetivo. Ele aproveitou para te elogiar, para te interromper e aí já exatamente o que é necessário. O Internacional, entendeu? Ele precisa de padronização de jogo. Eu tinha feito uma frase para continuar.
mas fica tranquilo, que isso aí é então normal. assim, ó. Ainda tu já tá Agora emboletado se mesmo. tu tomou o remédio, tu tá deixando espaço, ele vai te atropelar sempre. Na verdade, é o seguinte, eu também Tu ficou sem reação, Paulo. Tu não conseguiu reagir. na verdade é o seguinte, segue firme, tá? Eu vou dizer o seguinte, eu enlouqueci o meu psicólogo. O cara largou a profissão. Ele não aguentou. Então assim, ó. Já que tu entrou na padronização tática, vai. Baldacinho, presta atenção. Olha aqui, ó. O Inter jogou bem as duas últimas partidas. Jogou, mas jogou muito. Com o seu centro, Anderson, o novo grande jogador do futebol gaúcho do momento. Calma, isso tu não mudou, né? Olha aqui, ó. O Inter, eu sempre disse que faltava ao Internacional, e ainda falta mecânica de jogo, né? Falta padronização internacional, tem que achar o seu jeito de jogar. Tem que arrumar um gênio revolucionário. Não precisa. Tá, mas o jeito de jogar dos dois últimos jogos já é diferente, né? Tá bom, mas tu sabe claramente que foi muito mais na vontade. Não foge com a história, Ribeiro. Vou mascarar a realidade, tá? O Inter teve uma nova forma. Não, o Argel não pegou a varinha mágica e fez assim, não, o Argel não, o Anderson pegou a varinha mágica. Vocês estão de brincadeira. O Anderson pegou a varinha mágica. Vocês são 8 ou 80, ou não joga nada ou vira um gênio revolucionário. O Baldassi tem razão. Um pouquinho. Tu não dá carona pro Ribeiro Neto hoje, pelo amor de Deus. O Anderson pegou a varinha mágica. O Anderson foi o novo centro do time, novo distribuidor. Por favor. O Anderson não é distribuidor de nada. Não ignoremos o que o Anderson significou ao time do Inter nos dois jogos. Foi bem pontinho. Vem cá, gente, tem que ter memória um pouco. O Internacional do Argel... O Internacional do Argel achou uma forma de jogar. Ele tinha D'Alessandro, ele tinha Eduardo Sacha. Ele perdeu os dois jogadores, ele por característica não tem os dois no grupo. O Anderson não vinha bem. O que ele fez? Ele fez uma composição para segurar mais defensivamente. Aí o Inter começou a jogar como um time pequeno. Depois que ele voltou a jogar com outro articulador no jogo contra o Palmeiras, que o Inter fez uma boa partida. Saiu o Wellington Martins, ele voltou a estabelecer. Calma, Ribeiro. Calma, Ribeiro, só um pouquinho. Deixa o Daniel concluir, eu quero ouvir o REC ainda. Ele voltou a estabelecer aquela ideia inicial com o D'Alessandro e o Sacha. Mudou. A cronologia estabelecida pelo Daniel ela é perfeita. Quando perdeu esses dois jogadores, o time teve 3 volantes. E aí o Wellington Martins era o cara do meio para combinar com o Alex. E depois saiu o Wellington Martins e entrou o Anderson. Quando entrou o Anderson no time, mudou a forma de jogar, porque passou a ser um jogador de combinação. Tu tem razão, ele não é meio articulador, ele é condutor de bola. Só que é um cara que faz isso com qualidade técnica. Mas só um pouquinho. E ele mudou a forma do Inter jogar. Claro, ele foi o melhor em campo nos 2 jogos. Não foi. Não foi. Ribeiro, ele não foi. Não foi. Aí é foi melhor em campo. Gente, olha aqui, ó. Ele foi o dono do time nos 2 jogos! Como tu enlouqueceu? Ele foi o dono do time! Ele me encheu os olhos! Ele me deu uma nova maneira do Inter jogar! Mas o que é isso, tu enlouqueceu? Eu tinha abandonado o Inter no Campeonato Brasileiro, eu voltei a ter esperanças do Internacional! Com quem? Eu vi Anderson de volta! Mas tu tá louco? O Anderson voltou! O Internacional voltou a ter chances de G4 por causa deste menino! Baldasso, calma, respira. Por causa de Anderson. O remédio dá essas alterações. Por causa do Anderson, o Inter voltou a ter chances de G4. Não é por causa de D'Alessandro, não é por causa de Dourado, não é por causa de ninguém. Se o Inter voltou a ter chances, é por causa de Anderson. Acredite nele. O Inter conseguiu recolocar, na verdade, o Inter reconduziu a maneira de jogar, né? Na verdade é o seguinte, Ribeiro Fominha, tem... mas tem alguma coisa errada. Pro REC dizer isso, tem alguma coisa errada. Pra te ver. É que sabe o que é? Uma coisa é ser veemente, outra coisa é ser mal educado. Aí não dá. Eu procuro ficar... isso aí? Não, eu procuro ficar quieto às vezes para não ser mal educado, mas eu acho que eu vou ter que começar a entrar de sola. Tá bom. Olha aqui, ó. O Anderson, ele não jogou 2 partidas do Campeonato Brasileiro. Ele jogou uma partida do Campeonato Brasileiro e uma partida onde ele foi brilhante contra o Palmeiras. Ele precisa dar sequência para virar Anderson de novo e para o Internacional vingar na competição. Agora, é inegável
que as peças que foram colocadas pelo Argel são adequadas e melhores do que as que vinham jogando. Lisandro Lopes é melhor do que o Vitinho. Também acho. O Anderson é melhor do que o Wellington Martins, com uma perna só e em má fase. Só um pouquinho. E o William, que vocês tanto desdenham sem olhar o jogo, está acertando os cruzamentos, está indo com mais ousadia pra frente. Tá certo. Uma coisa, foi muito bem. O William está acertando a bola. O REC lembra uma coisa importante. E aí entra méritos do Argel. Entram os méritos do Argel. O jogo contra o Santos na Vila Belmiro, o Anderson jogou. E jogou mal. Jogou mal. Por quê? Porque aí entra a combinação de peças. Claro. Não tinha Alex nem Dourado nesse time. Porque o Anderson foi colocado para jogar contra o Santos na Vila Belmiro com 3 volantes. Isso. E aí não adianta ter Anderson em campo. O Alex fez a função tática para liberá-lo nesses 2 últimos jogos. Então, se tu não tiver a combinação certa de peças, não adianta. O Anderson, o Anderson jogando com as peças certas ao seu lado, o Anderson vai funcionar. Me permita, comandante. Então aí entram também os méritos do Argel no processo. Eu tenho restrições ao Argel como treinador. Eu não acho que o Argel seja um estrategista, mas acho que ele começou a acertar no time do Internacional. Ele demorou para acertar em relação ao Anderson, porque havia no Internacional a ideia do Anderson fora de forma. O Anderson não entrou em forma de uma hora para outra. Não, e ele tá fininho mesmo. O Anderson não entrou em forma no jogo contra o Palmeiras 10 minutos antes no vestiário. Ele já estava em forma. Gente, erraram na avaliação. Eu às vezes sou acusado de chato. Tá? O que é uma injustiça, né? Mas que coisa. E até, às vezes, acusado injustamente de pessimista, de ver só o lado ruim das coisas. Na verdade, eu me permito, meu caro telespectador, a ser um cara muito mais conciso, né? E ser um pouco mais razoável naquilo que eu penso e tenho a responsabilidade de expor para você. Então, eu quero dizer uma coisa bem clara. Eu discordo dos meus nobres e queridos e brilhantes colegas de bancada, porque eu não vou aqui ser 8 ou 80. Eu não vou dançar conforme a música que vai tocar. Dá a tua opinião. O Anderson não virou bom de uma hora para outra, tá? Outra coisa, o Argel não achou a mecânica de jogo do Inter coisa nenhuma. Deixa de ser murista. Ele está agora... Não sou murista, só tenho mais respeito então dá a tua opinião. Eu estou dando. O Nacional ainda precisa achar a mecânica de jogo. O que o Inter fez foi mudar peças. Se isso melhorou, que ótimo. O Anderson pelo Wellington Martins. Mudou peças, seu Daniel. Tá? Depois que e ainda não achou a mecânica de jogo. Só não vê quem não quer. Não, só não vê quem não quer, não. Aí tu está desrespeitando tem que fazer um exercício a posição de quem está observando o Internacional. Sabe qual é o problema, Ribeiro? As outras formações tiveram sequência e não funcionaram. Esta formação tem uma pequena sequência e funcionou. Baldasso, o Inter não dá mais balão. O Wellington Martins jogou 4 jogos como terceiro volante do Internacional e mostrou que não funcionou. Essa formação, tendo o Anderson como terceiro homem de meio campo, jogou 2 partidas. E nessas 2 partidas o Inter jogou melhor do que vinha jogando nos últimos 4 meses. Baldasso, 4 meses! Quem comentou aqui de vocês Inter e Sport Recife? Eu. Tá. O Inter jogou bem? Muito. O Inter jogou muito bem. Muito. Tá, gente, o Sport Recife é um bom time, hein? Numa boa. Tem 40 pontos. Jogou muito bom time e muito bem armado pelo Falcão. Olha, Diego Souza, Marlone, André, o Maicon Leite. É um time difícil de marcar e jogar, E o seu Anderson, de novo, foi o melhor em campo. Eu queria entrar na questão da matéria. Jogou muito? Sim, por favor. Que a pergunta para vocês é se o Inter tem chance de chegar no agora tem. Aumentaram as chances e muito do Internacional. E muito. O Inter está 2 do G4. A perspectiva melhorou. Né? Ela melhorou bastante. E as chances do Inter elas são boas à medida que os 4 que estão na frente do Inter, 3 são semifinalistas da Copa do Brasil. Aí tu tá falando de G5 daí? Eu estou falando do próprio G4, porque a tendência é que conquistando a Copa do Brasil, meio que já tenha conquistado o ano, já tenha atingido a meta do ano, né? Porque é um título representativo. E pode mais agora. 4 ou 5. Exatamente. Já dá direto. Dá uma segurada, porque esse relaxamento é natural e aí abre-se a perspectiva. Daniel, só para materializar. Só o Flamengo está na frente do Inter, mas o Flamengo ele está empatado com o Internacional, está na frente em critérios. Sim. Os pontos são os mesmos. Só para materializar, por exemplo, o Dorival chega numa decisão de Copa do Brasil. Ele coloca em campo
no Campeonato Brasileiro, o Lucas Lima, o eu acho que Marquinhos Gabriel. Ele vai deve dar uma preservada. No dia da decisão. Final da Copa do Brasil, Chico, imaginando sobre que a tua pergunta, no dia da decisão da Copa do Brasil, do Inter contra o Palmeiras, nós tivemos no apito final, REC e eu, um debate, em que o REC disse que talvez a eliminação da Copa do Brasil desse chances ao Internacional maiores de classificação ao G4 no Brasileiro. E eu não concordei com o REC. Eu não concordei. Ele falou aqui também, nós dissemos que era uma tese ribeiriana. Eu não concordei com o REC por conta do que eu acreditava, do que eu não acreditava no Inter, pelo desempenho do Inter até então. Claro. O desempenho do Inter era ruim, porque na tabela a aproximação do G4 continuava acontecendo. 4, 3, 2, o Inter estava próximo do G4. Mas foi nisso que Só que aí eu comentei o Inter contra o Palmeiras. E eu vi um novo Inter em campo. Mesmo desclassificado. E aí quando terminou, já no prorrogação, eu disse, olha, e o REC estava num outro jogo, estava no jogo do Grêmio, eu disse, REC, agora eu concordo contigo. O Inter atuou diferente. Esse é um novo Inter. Aí eu comentei Inter e tinha que ter sequência. Aí eu comentei Inter e Sport e eu vi a bela atuação do Inter contra o Sport Recife e eu só confirmei. Agora eu acredito no Internacional. É muito difícil ainda. O Inter continua tendo dificuldades, não pela pontuação, mas porque tem alguns inimigos importantes brigando. Mas eu acredito que o Inter tem a possibilidade, porque o Inter voltou a jogar bem. Só não vê quem não quer. Baldacinho, tem que secar só o Fluminense. Só. Requinho mimoso. O negócio é o seguinte. Tem que secar o Fluminense. Antes de Inter e Palmeiras, ninguém de vocês especulava o Anderson no time. O Anderson tava lá ali, ó, no lixo. Não tira de mim. Nós brigamos com o Baldasco. Fui eu que perguntei pro Baldasco queria escalar o Anderson. Vocês brigavam comigo porque eu pedi o Anderson no time. Não tira de mim. Eu pedi o Anderson no time. O Baldasco pedia. E está aumentando o mérito da observação do Argel. Perfeito. O Argel não jogou a toalha. Não, eu tinha jogado. Claro. Eu tinha jogado. Aí entra mais mérito do Argel ainda. E outra coisa, não só a coincidência da Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro era perigosa para o Internacional, porque o Inter tem menos jogadores do que não tinha Sacha, não tinha D'Alessandro, por isso que eu fiz essa tese meio esdrúxula, e agora ficaria pior. Valdívia e Vitinho indo para Manaus para jogar. Às vezes vão chegar no dia do jogo, quase em Minas Gerais. O detalhe é o seguinte, o Internacional, o universo de bons jogos do Inter, pelo potencial do grupo, é pequeno ainda. Só que o Inter, em 2 jogos, ele dá indício de apresentar uma regularidade. Indício. Calma. Nós temos os 9 jogos. Tem que dar uma aí, relaxada, tu vai me matar. Enquanto o Daniel fala e a gente debate. Não, mas é os 9 jogos na sequência aí de Grêmio Internacional, das 9 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Está na tela aí para você. Então, a gente ter uma ideia aí do cenário. O Internacional, ele deu indícios. Temos aí, Paulinho? Deu um flash. O Inter deu indícios da busca por uma regularidade. E aí eu gostei muito do jogo do Palmeiras, gostei muito da atuação do Inter contra o Palmeiras, e eu assisti o jogo contra o Sport e me impressionou. O Inter voltou a ser um time compactado, mas ainda com problemas defensivos. Hoje o problema do Internacional é defensivo. Perfeito. O adversário chega com muita facilidade. Eliminou na Copa do Brasil. Exatamente. Weber, né? Então o que aconteceu? O Inter que em 2 jogos já fez 4 gols. É um time que criou mais. Tinha dificuldade para fazer gol, Claro, né? É que não chegava, não tinha como chegar. A articulação, ela era feita pelos zagueiros. O Inter hoje trabalha a bola no meio de campo. Trabalhando muito bem do meio pra frente. Só não vê quem não quer. Sabe o que está equivocado, muitas vezes, na análise geral? Quem sou eu para dar doutrina? Mas o jogador tem que acreditar mais no potencial dele do que no sistema de jogo. O Anderson voltou a acreditar no potencial dele. Aquela jogada que ele faz e cruza para o Lisandro Lopes fazer o gol em 2 tempos, aquilo ali o Anderson sabe fazer como poucos. Aquele desarme que ele vai, tabela com o adversário e acredita que vai poder passar por cima do adversário. Tu não concorda que o Anderson é bom jogador? Não, o Anderson fez isso contra o Náutico. O que eu não concordo, gente, lavrou. Como é que a gente pode mudar de opinião? Porque ele mudou, né, Ribeiro? De um programa para o outro. O problema é manter a mesma opinião quando os fatos mudam. Eu peço, eu clamo nessa bancada, um pouco de coerência. O que tu tá Passou falando? um pouquinho, existe nem
nesse ínterim alguma transição. Então o cara tem que começar a se adaptar. Ele não pode chegar num jogo de ser nada e no outro ser tudo. Isso não existe. E se ele no jogo, e se ele no jogo futebol permite isso, e se ele no jogo não, o futebol não permite isso. Se ele no jogo não foi nada e no outro jogo ele foi tudo. O que tu faz? O futebol é assim. O que tu faz? Mas ele não foi tudo. Não, ele foi. Ele mudou o time do Inter. Quer ser original, Ele mudou. Não. Original quer ser original. Eu sou mais Deixa eu te explicar. Eu vou tentar explicar. Eu estou sendo mais razoável aqui no programa. Eu vou tentar te explicar uma coisa. O Anderson não vinha sendo nada no Internacional porque ele não estava jogando. Quando um jogador não está jogando, ele não é nada. Porque se ele não está em campo, ele não é nada. Quando ele entra, ele tem a possibilidade de ser tudo, porque ele está em campo. É quase a lei da física. Eu quero nada quando ele não está presente. Eu quero parabenizar o torcedor que por vezes critica o trabalho da imprensa ao analisar a posição do Ribeiro Neto. Eu concordo com o torcedor. Tem que criticar mesmo. Eu também acho. Porque quando é o Ribeiro, eu acho que tem que criticar sempre. O Ribeiro Neto ele tem um conceito estabelecido e ele vai com esse conceito estabelecido até o final. Então as evidências estão na cara do Ribeiro Neto, mas ele não aceita. Tu não pode aqui, não é verdade, Ribeiro. Tu não pode aqui desconhecer que um jogador passou por um processo de evolução em 2 jogos. É muito pouco tempo. 2 jogos, não existe evolução em 2 jogos. Não, pro universo do Anderson é significativo, o Inter Ribeiro. passou a jogar melhor por causa do Anderson. Não há como negar isso. Ribeiro, só para tentar te ajudar, Ribeiro, olha aqui. Não ajuda, larga de mão. Quando eu disse aqui que o jogador tem que confiar no seu potencial e às vezes menos no sistema de jogo, os jogadores do Grêmio entendem o sistema de jogo do Roger, mas às vezes não conseguem. O Luan, o Douglas jogaram mal as últimas partidas, Pedro Rocha e tal. No Internacional, o Anderson, acreditando no seu potencial, deu um plus ao próprio Inter. E a ele mesmo. E agora contra o Atlético Mineiro, que é um desafio para todos os jogadores do Internacional, se todos forem para a superação, inclusive o D'Alessandro, o Inter pode ganhar do Galo lá. A matéria... Mesmo não sendo um primor técnico, tático, sei lá o quê, porque o Grêmio é um primor tático sempre. Contra o Cruzeiro, a gente via o Cruzeiro perdendo gols, mas a organização estava do lado do Grêmio. Por incrível que pareça, estava do lado do Grêmio a organização. O Grêmio perdeu ali pela... Aliás, a falência que foi o ofensivo. Eu acho que a falência física. Me permite então trocar, já que nós estamos trocando para o Grêmio, que a matéria Vamos trocar. Deixa eu só ouvir o Carlos de la Rocha com a interatividade, a participação da galera. Fala, Cadu. Tá namorando, né? Opa. Sim, Chico. Sim, Baldasso. Também, isso aí. O torcida gremista aqui participando, respondendo a pergunta do que é mais fácil, se é o Grêmio ser campeão brasileiro ou se é o Inter chegar no G4. O Ian, que é gremista, está dizendo que é o Inter na Libertadores, porque o Inter está só a 2 pontos do G4 e o Grêmio a 9 do Corinthians. O Gustavo, que é colorado, diz que é mais fácil o Inter também chegar no G4 do que o Grêmio ser campeão brasileiro. O Pedro Martins, ele brinca, dizendo aqui, chegou o dia em que só o Ribeiro está lúcido no programa, hoje a galera está fora da casinha. O Argos já ironiza um pouco, está dizendo que o Anderson é o craque do Brasileirão. E o Donizete está perguntando quem sai com a volta do D'Alessandro no time do Inter. Antes de responder essa pergunta, meu nobre comandante, nós vamos passar para o Grêmio. Quero mandar um grande abraço para uma família colorada que está nos vendo lá no IAPI. A família Gubert, a dona Vera, a Carol e o Gustavo. Beijo. Quem sai para a volta do D'Alessandro? Quem sai? O Argel deu... Hever. Hernando na zaga. Isso aí, eu acho Hernando que é na Alex na zaga. esquerda. Alex na esquerda. Foi esse o indício que o Argel deu na coletiva. Olha, interessante. Tira o mais fraco. O Argel deu indício do Alex na lateral Por que o Alex vai pagar o preço se ele está jogando bem? Por que o Anderson vai pagar o preço? Porém, o Sport, depois que o Argel fez isso no jogo, o Sport deu 2 chegadas por aquele lado. Aí é que tá. E o Argel chegou a referir em jogos no Beira-Rio. Não também sei se dá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Vai pegar o Prato e o Luan lá. De que eu não quero o Alex na lateral esquerda. E vou dar só 2 lancezinhos para vocês ficarem... O gol do Sport foi pelo lado dele. O gol do Palmeiras, o pênalti polêmico, foi o Alex que fez, tentando dar cobertura no sistema defensivo. Falei agora pro Rex fora do ar. Fez, né? Mas tem 10 dias. Que estava lá. Ribeiro, tem 10 dias para melhorar. E o gol do Sport também era o Alex tentando dar cobertura por aquele setor. Então, o Alex estava dando cobertura como zagueiro, Ribeiro. Não comete essa injustiça. Não é ali. lateral. Deixa o Alex articulando.
Ribeiro, o Alex tem que sair, né? Sai ele daí? A pergunta é quem sai para a volta do Alessandro. Gente, o Alex está desempenhando uma função tática importantíssima no time do Internacional. Não, é que o ele Ribeiro, não foi o responsável pela articulação, como deveria no jogo contra o Palmeiras, mas ele deu um suporte ao time do Inter, Ribeiro. Se o Newton fizer isso aqui, ó, isso aqui. Cuidado. Já chega. Calma. Ajuda o Alex. Tu tá muito bem, ajuda. Um na frente da zaga, que é o Dourado, e o Newton abrindo um pouquinho para ajudar o Alex. Tá bem, já chega. O Ribeiro o Ribeiro cogita que o D'Alessandro não precisa voltar. Ele está sendo trabalhado fisicamente. Vocês não estão elogiando, Ribeiro. Essa estada do Alex no lugar do D'Alessandro nesse período, ela não foi avassaladora positivamente, mas ela não foi comprometedora. Não. Ele deu uma boa contribuição. Embora o diferencial tenha sido o Anderson, ele foi bem. Na verdade é o seguinte, nós estamos elogiando o Anderson aqui pelo fato do Anderson ter jogado bem 2 jogos. Eu não vou entrar nessa aí do telespectador, agora é o craque do Brasileirão. Não, isso aí não é. Olha que eu briguei com o Anderson, eu podia guardar mágoa do Anderson, que não existe, né? Porque o relacionamento... Eu não vou entrar nessa de 8 ou 80. Não, mas não é 880, olha aqui, ó. Está passando uma imagem equivocada. Eu chamo de tática Tele Santana. Escalar os melhores. O Tele, às vezes, queria construir uns monstrengos com essa tática dele também, né? Com o Dirceuzinho, com o Paulo Isidoro, meio que sacrificou o time, colocando como falso ponta e tal. Mas dá para fazer. Se o Alex é o melhor lateral esquerdo, ele é pior do que o Hernando improvisado, ele é pior que o Arthur. E com uma cobertura mínima do Paulão e do Hernando, que tem mobilidade, e mais o Newton dando um passo para o lado, para ajudar a marcar o Luan, para ajudar a marcar o gringo lá, como é que é o centroavante do Atlético? Prato. Já chega. O Marcos Rocha também ataca por ali. O Inter tem hoje um jogador absolutamente comprometedor no time que se chama Hever. Pois, essa é a preocupação. Então tu devolver o Hernando para a zaga é importante. E se tu coloca o Alex e dá uma bela cobertura para ele, dá para se fazer. Foi bem contra o Sport? Não, o Hever foi mal contra o Sport e foi comprometedor contra o Palmeiras. Tem de novo os jogos aí que a gente não conseguiu, na verdade, analisar corretamente, Paulinho, do Grêmio e do Internacional, os 9 últimos jogos, para a gente dar uma olhada na tabela aí até o final do Campeonato Brasileiro, da dupla Grenal, dessas partidas que tem pela frente. Ó, vamos pelo Grêmio, tá? O Grêmio recebe o Santos e Chapecoense, depois vai ao Rio de Janeiro jogar com o Vasco, recebe o Flamengo, Sport fora, Fluminense em casa, o Grenal no Beira-Rio, Atlético em casa, que é inimigo direto ali por talvez uma segunda colocação, e na última rodada o Joinville. O Grêmio, na verdade, ele faz uma viagem longa só, que é contra o Sport, depois é Porto Alegre e vai a Joinville. Tem 3 jogos em Porto Alegre. Verdade. O Inter, 2 jogos fora agora, que são difíceis, né? Atlético Mineiro e Flamengo. Depois o Joinville em casa, vai ao Serra Dourada jogar com o Goiás, recebe a Ponte, joga com a Chapecoense, né? Tem o histórico dos 5 lá, mas dá para vencer. O Grenal, jogando em casa, Fluminense fora o Inter, se não fizer 4 pontos nesses 2 jogos fora, o Inter já volta sem grandes chances de G4. É isso aí. Depende do que os outros fizerem, porque depois o Inter vai ter uma tabela mais interessante. Não, e depende mesmo da Copa do Brasil, né? Especialmente Santos e Palmeiras. Mas eu vou dizer, mas é outra coisa que vocês não conseguem. Viu como vocês me irritam no programa? Mas não tem nada a ver, não tem nada fácil. A recíproca é verdadeira. Porque a única coisa que dá para admitir, mas é teoria, é que se tu pegar um time que está ali, naquela parte da tabela que, sabe, não interessa nada, o cara não tem objetivo, poderia ser mais fácil. Nem pegando os times que estão embaixo, é moleza, porque eles vão jogar a Copa do Mundo. Foi a Chapecoense contra o Cruzeiro. Não, a Chapecoense teve trocentas rodadas e não jogou a Copa do Mundo. Vai jogar nas últimas 3. Me admira tu, seu Danielzinho, entendeu? Que não vê isso há quanto tempo que é a mesma coisa. Então vou para a matemática, Ribeiro. O Inter, quando pegar a Chapecoense nem vai subir, nem vai cair. Já periga ter dispensado metade do elenco para economizar para o ano que vem. O Cruzeiro na última rodada... Tem a Sul-Americana ainda. Exatamente. E se tiver vivo ainda vai... O Cruzeiro, quando jogar contra o Internacional aqui, não vai cair e não vai classificar. Nada. Também o Mano já vai estar colocando o Júnior em campo para experimentar para o ano que vem. E o Grêmio, quando jogar a última rodada com o Joinville já vai estar rebaixado. Sim. Então tem alguns jogos, as brincas aí, em que Grêmio e Internacional poderão faturar 3 pontos, ou em casa ou fora.
pela combinação dos fatores que são óbvios. Eu não estou fazendo nada de gênio revolucionário. É tudo óbvio. Cruzeiro não vai subir nem cair. A Chapecoense não vai cair nem subir. Se não resolver encrenca até lá, vai ser difícil. Mas eu acho que vai resolver encrenca até lá pelo que jogou contra o Palmeiras. Tem vários jogadores bons a Chapecoense. Tem mesmo. Vai resolver o problema. Nós temos aí a tabela também de Corinthians e Atlético Mineiro, para ter uma ideia de como são esses últimos 9 jogos de Corinthians e Galo, que são os 2 primeiros do Campeonato Brasileiro. Que análise profunda que nós estamos fazendo. Corinthians tem o Goiás agora e o Atlético Paranaense em casa, 3 jogos em casa, é isso? Não é. Deve ter algum ali que é fora. Goiás, Atlético Paranaense, Flamengo. O Atlético Paranaense é em Curitiba. É isso aí. Então tá, Eu não estou conseguindo acompanhar. O Flamengo em casa, o Atlético. Esse jogo é importante, hein? Corinthians e Atlético Mineiro, porque tem 5 pontos à distância, vai saber como é que tá daqui 4 rodadas, vai saber. Curitiba em casa, o Vasco fora, o São Paulo em casa, que grande jogo também, Corinthians e São Paulo. Depois o Sport fora e o Avaí em casa. O Galo recebe o Inter, vai ao Recife jogar com o Sport, depois 2 jogos em casa, Ponte e Corinthians, o Figueirense e o São Paulo fora, o Goiás em casa, o Grêmio aqui na Arena e a Chapecoense em casa na última rodada. Pega 4 grandes o Atlético Mineiro, hein? Inter, Corinthians, São Paulo e Grêmio. E tem um confronto direto contra o Corinthians, né? Que é uma boa notícia, né? Nós temos aí também dos outros postulantes a Libertadores, todos, né, vamos ver. Paulinho? Temos dos postulantes a Libertadores, que são, primeiro, Santos e São Paulo aí, ó. Pega o Grêmio, fora de casa, Goiás em casa, Figueirense fora, Palmeiras em casa, Santos e Palmeiras, baita jogo esse, hein? Joinville fora, o Flamengo em casa, o Coritiba fora, o Vasco fora e depois o Atlético Paranaense. A tabela do São Paulo é a mais difícil, hein? Porque o São Paulo pega... Por que tu acha isso? Porque o São Paulo pega mais clássicos. Teoria. Vasco em casa, Coritiba fora, o Sport em casa, o Cruzeiro fora, o Atlético em casa, Corinthians fora, Figueirense em casa e Goiás fora. A tabela de São Paulo é difícil. É a mais difícil. Pô, São Paulo pega Fluminense, pega o Vasco. Agora não significa nada, né, Ribeiro? O Atlético Mineiro, a tabela do São Paulo é a mais complicada. Palmeiras e Flamengo, que também está na briga do G4. Palmeiras recebe a Ponte em casa, joga com o Avaí fora depois, Sport em casa, Santos fora, Palmeiras e Santos fora, né, no caso na Vila. O Vasco em casa, Atlético Paranaense em Curitiba, o Cruzeiro em casa, o Coritiba em casa e o Flamengo fora. Flamengo, Figueirense em Floripa, o Internacional lá no Rio, o Corinthians fora, o Grêmio fora, do Flamengo também, Goiás em casa, Santos fora, a Ponte em casa, tá mudando. O Atlético Paranaense fora e o Palmeiras na sua casa. Agora, o Flamengo também é complicado. 2 times esses 2 são de altos e baixos na competição. Quer ver? Né? Todos que estão disputando, à exceção do Santos, que foi o que se afirmou, São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Internacional são ciclotímicos. Quem firmar mais. Só que o Inter ainda abre uma perspectiva, né, Rec? Porque o Inter vem de 2 boas atuações. Mas agora competições diferentes. Eu tô encantado pelo futebol do Santos, cara. O Santos vem jogando muito bem. Tá Velocidade, né? Muita bola. Time de velocidade e movimentação. Dizem que o Gabigol não joga nada, o jogador que vem... E aí o Juca Kfouri não quer que chegue junto. Chegando junto já tá difícil. Lucas Lima, Gabigol. Pô, olha o gol de abafa que o Santos acabou fazendo contra o Fluminense. Que o Diego Cavalieri foi tirar a bola e acabou chutando. Quais são? Que gol de abafa, Daniel? O Diego Cavalieri fez uma bobagem, entregou o gol de gol de abafa. Assim, se tu deixar o concluir, vai ficar mais fácil. 2 jogadores do Santos, ô Baldasso, foram pra cima do goleiro. E aí ele fez uma bobagem. Hoje eu estou advogando em favor do Baldasso. O Baldasso não consegue falar. Aqui, até o programa, até o final do programa eu já morri. Calma, gente. Eu sempre confio nos times que entram em ascensão nos 10 últimos jogos do campeonato. E nós entramos nos 10 últimos jogos. Quais são eles? Vamos lá. Inter. Santos. Quem mais? Atlético Mineiro, mais ou menos. É que o Corinthians mantém a regularidade. Palmeiras. Flamengo. Não, o Flamengo começou. O Flamengo esteve e caiu. O Palmeiras também oscila, né, Balda? Tomou 5. Então Palmeiras e Santos acreditem um pouco mais do que nos outros. O Grêmio e o Corinthians mantém a regularidade. Tem razão, nós estamos na 29ª rodada e é muito cedo para falar ainda. Sabe que o Flamengo não vai desistir do Paulo Guerreiro. Mas já está uma onda contra esse jogador no Rio impressionante. Já estão dando pau, porque há muito tempo ele não joga nada e tal. E
Daqui a pouquinho, se der um estresse maior, alguém jogador, pode entrar Paulo nesse Guerreiro. vácuo aí. O outro Paulo jogador é o Guerreiro. Kaique, né? Kaique, né? Isso. Foi feita Paulo- uma matéria que a resposta do Kaique é melhor que a do Paulo Guerreiro, né? Paulo Guerreiro Quatro está na lista da FIFA entre os melhores do mundo da Pois é. temporada. E ele, cara, ele é baita ele é jogador. baita. Baita jogador. Ele é um baita. Agora vamos falar um pouquinho do Grêmio. A gente é. perguntou pro pessoal nas ruas se tinha chance de título. É claro que o torcedor, né, se dividiu até, alguns estão confiantes, outros não, mas seria uma epopeia, né? Até Cara, pela eu questão vi- física, eu né? esses dias eu coloquei no Twitter assim que a chance de título tem, mas não é lógico. Aí alguém me colocou, vai me dizer que não é possível o Corinthians perder 3 seguidas. Sim, mas não é lógico. Exato. Claro que pode. Pode acontecer. Mas é ilógico. Entende? O Corinthians dificilmente vai Pra ter você ter uma uma queda ideia, tão vertiginosa. Pra você ter uma ideia, olha só, o Grêmio empatou com o Cruzeiro. E aí tem 2 jogos em casa agora. Se vencer os 2, teria conquistado 7 pontos em 3 jogos. A distância para o Corinthians é 9. Se o Grêmio fizer isso e o Corinthians não pontuar mais, ainda assim o Corinthians ficará na frente. Chico, Só o para ter uma campeonato ideia do da Grêmio, distância. claro, o campeonato do Grêmio ele tem 7 jogos. O problema é que se seguiu o campeonato e a diferença se manteve. Se manter assim Cara, com 3 rodadas, e aí Sabe, fica realmente sabe o que é o que chama mais atenção? O Corinthians já tropeçou no campeonato várias vezes. Várias vezes. E ninguém se aproximou. Aliás, estava tropeçando e teve a reação no final. contra a Eu Ponte vou Preta. manter a minha coerência, né, com toda a calma do mundo agora, e vou dizer para você o seguinte. O Grêmio fez uma campanha fantástica no Campeonato Brasileiro. tudo de novo. Que campanha. Parabéns, Grêmio. Se o Corinthians fizer 9 pontos, obriga o Grêmio a fazer 18 em 9 rodadas. Se o Corinthians fizer só 9, já obriga o Grêmio a fazer 18 e 27. Quer dizer, não basta que o Corinthians tropece a partir de agora. tem que ser 100%. O Corinthians teria que entrar numa crise que não teve o ano inteiro a partir de agora e os seus adversários principais teriam que entrar numa campanha que não De tiveram campeão. em nenhum momento no ano todo a partir de agora. Mas o trabalho que faz o Grêmio e parece estabelecido na terceira posição, né? Não. Ninguém A campanha do tira Grêmio é o essa seguinte, terceira posição. o Grêmio tem um ano magnífico, de um time afirmado, nada surpreendente. A campanha, assim, é importante que a gente coloque isso. Porque o Ribeiro Neto está tentando ser irônico aqui no programa para confirmar a tese dele. O Ribeiro estabeleceu um conceito durante o ano de que o Grêmio era um time limitado. O que significa limitação? Significa mediocridade ou ter um limite médio. O Grêmio mostrou que não tinha um limite médio. O Grêmio era alto. O Grêmio jogou em alto nível durante toda a temporada. O Grêmio era maior não só do que o Ribeiro imaginava, porque o Ribeiro imaginava o Grêmio um time rasteiro. Nós imaginávamos o Grêmio um time com alguma condição. Então nós erramos. Todos erramos. Todos nós erramos. Todos erramos. Só que nós imaginávamos o Grêmio com uma capacidade razoável. E tu imaginava o Grêmio um time rasteiro. Que na verdade é o seguinte, Eu errei, tu errou, ele errou, nós erramos. Só que nós erramos muito menos do que tu. Não, e nós mudamos de opinião em julho já. Muito mais. Mudamos de opinião em julho. Nós estamos em outubro, ainda não mudou. A nossa diferença é que a nossa diferença é que em maio o REC, o Daniel, eu e o Chico, nós já havíamos percebido que o Grêmio tinha capacidade e que tinha evoluído. Tu continua em outubro fazendo ironias. Quer ver sabe qual é o problema do Ribeiro? Essa é a nossa Eu diferença. elogio o Grêmio, Essa é a nossa diferença. magnífico. O Ribeiro continua achando que o Galhardo, Exatamente. que o Eraso, Tu que continua o achando Jeromel, tu continua achando que o Bobô, que nada serve. Tu continua achando que o Luan não sabe chutar gol, que o Pedro Rocha é ruim. Tu continua achando que o Grêmio é um time medíocre. Nós já sabemos que esses jogadores são bons jogadores. Tu continua ironizando. Essa é a nossa diferença. O Grêmio é terceiro colocado do Campeonato Brasileiro por um único motivo, que parece ser um motivo lógico, mas o amigo ainda não entendeu. O Grêmio hoje é o terceiro melhor time do país. Entendeu? Tem informação sobre o Eraso citado aí pelo REC. Fala, Cadu. Isso, Chico. O Eraso, que pertence ao Barcelona de Guayaquil, ele já está nos 6 últimos meses de contrato, então ele já está apto a assinar um pré-contrato com outro clube. O Grêmio já vem há algum tempo tentando estender a permanência, né, do Eraso, né, por mais tempo no Grêmio. O Eraso também manifestou o desejo de ficar, mas surgiu agora a informação de que o Eraso já teria assinado um pré-contrato com o Estoril, que é um clube de Portugal. E o presidente Romildo Bolzan Júnior, essa informação
dada no site UOL, o presidente do Grêmio disse que desconhece essa informação, a gente está vendo aí na tela. O presidente Romildo disse que desconhece essa informação de que o Eraso já estaria com pré-contrato assinado com o Estoril de Portugal, e o Grêmio que tenta fazer com que o Eraso fique por mais tempo, só que o preço que o Barcelona de Guayaquil cobra pelo Eraso é cerca de 2,5 milhões de dólares. E além de ser um dinheiro que o Grêmio já não teria pela dificuldade financeira no ano, está se tornando ainda pior esse problema por causa da desvalorização do real em relação ao dólar, né? Que o valor dos 2,5 milhões de dólares já está chegando perto dos 10 milhões de reais. O valor está sendo cada vez mais difícil e agora, apesar do presidente Romildo não saber sobre essa informação, o Eraso aí estaria com um pré-contrato assinado com o Estoril de Portugal. Cadu, resta saber o seguinte, vale mais a preferência do Grêmio ou tal do pré-contrato? É a preferência do Grêmio. Tem que cobrir. Tem que cobrir o pré-contrato. Eu tô apavorado. Eu tô assim, ó. Terminou com o meu dia. Não, mas o Ribeiro... Terminou com o meu eu ouvi Imagina, o Grêmio vai perder o Eraso. Não, vocês não estão... Meu Deus, o que vai acontecer com o Grêmio? Vocês estão desconsiderando o contexto. Vem cá, vocês Já estão... saiu, eu ouvi o debate de vocês no apito final. Vocês estão desconsiderando o contexto. O Grêmio perdeu o Rodolfo. Ontem, o Felipe Nabinger, o nosso repórter, trouxe uma informação nova. Nós passamos o ano inteiro com uma informação do começo do ano que era o seguinte: o Grêmio comprou o Jeromel. Aí ontem chega a informação que se o Grêmio no final do ano, se alguém chegar com 4,5 milhões de euros para o Colônia da Alemanha, leva o Jeromel. Velho! E é dinheiro pro Grêmio, pro Corinthians não é. Flamengo não é. Me desculpem, o Eraso neste momento é útil. Perder o Eraso nesse momento pode ser um problema. Eu sou apavorado. Se tu perde o Rodolfo, o Jeromel e o Eraso no mesmo ano, o que te sobra? Meu Deus do céu, só que vai acontecer 40. Falando sério, eu tô falando sério. Não tá falando sério. Tem que equacionar a questão financeira aí, isso porque aí. tu tem que, daqui a pouco tu tem que estabelecer uma prioridade. Eu vou perder o Eraso, mas eu vou ter que contratar outro o Eraso, para fazer parceria com o Jeromel, vou ter que manter o Jeromel. O Eraso não é uma prioridade. O Eraso foi uma contratação emergencial que o Grêmio fez. Fato. Ela é emergencial. Mas deu resposta. Tá. Eu até acho que ela deu uma resposta, mas não a resposta que deveria dar. Esse jogador hoje, ele é muito caro para o Grêmio. Acho que o Grêmio não tem que se dobrar ao que quer o jogador para jogar aqui. Porque daqui a pouco tu faz no mercado, fala com o Roger, busca contatos, tu pode trazer um jogador bom como trouxe o Jeromel. Pode ser. Que até então não foi caro. Mas aí já precisa dois, né? Já precisa dois. Não, se tu perde o Jeromel, velho. Cara, ontem quando eu dobrei meu remédio ontem na hora de dormir, cara. Quando me disseram ontem, o Jeromel era do Grêmio até ontem de manhã, o Jeromel era do Grêmio. Aí depois não era mais, cara. Segundo o tese do Ribeiro, tu tá te dopando com muita facilidade. O Jeromel não é caso para se dopar ou é? O Grêmio custa 4,5 milhões de euros para brigar com o Jeromel, cara. O Corinthians já sondou. Não vale. Tem o Jeromel? Não. O Jeromel é o melhor zagueiro do Brasil, Ribeiro. Ribeiro, o Jeromel é o melhor zagueiro do Brasil. Os grandes clubes, Corinthians, Atlético Mineiro, estão todos de olho. Ou tu vai dizer que o Jeromel também é dispensável? Cara, não tem ninguém no Rio Grande do Sul que se equivalha a desespero para ficar. Ninguém. Bom, aí tudo bem. Vamos ao intervalo, na sequência tem mais debate, você já viu que está quente, até já. Bom, teve uma postagem no Twitter ontem à noite da construtora responsável pela obra de remodernização do estádio Beira-Rio, Andrade Gutierrez, que gerou uma polêmica. A AG, Andrade Gutierrez, postou o seguinte: o estádio Beira-Rio, administrado pelo grupo, a AG entrou no clima da campanha Outubro Rosa e encaminhou para um link. Até aí tudo bem, ou não, né? Porque já haveria motivo para debate e os torcedores participando, até que institucionalmente o Internacional respondeu. Agradecemos ao Grupo AG pela divulgação da ação Outubro Rosa, promovida 100% pelo Esporte Clube Internacional. Pareceu uma provocada, assim, só né? que eu me permito interpretar. Eu acho que o estádio Beira-Rio, o Clube Internacional, institucionalmente pode, ele 100% promover a campanha. Agora, o estádio Beira-Rio é uma parceria. Se Andrade Gutierrez é parceira, tá tudo bem. Tu não entendeu. Não sei qual é o problema. Vocês não entenderam o problema. O problema está ali em cima. Ó. Administrado pelo... Os gremistas têm um ódio eterno e têm uma dor eterna, porque tiveram até hoje, e ainda tem, um estádio que não foi administrado pelo Grêmio.
que é administrado pela OAS. Dito pelo presidente Fábio Koff. Exatamente. Então, o felizmente Internacional tá mudando a sempre se vangloriou pelo fato de que o seu estádio, ao contrário do que Andrade Gutierrez tuitou, não é administrado pelo Andrade Gutierrez. O Beira-Rio é administrado pelo Inter. Mas o que tentar entender. O que é administrado pelo Andrade Gutierrez são 7.000 lugares VIPs na frente das cabines Eles de rádio. simplificaram, eles podiam ter dito, os nossos 7.000 lugares também estão Mas só um pouquinho. A gente. interpretação é uma só. A interpretação é uma só. Por que a Andrade Gutierrez não corrigiu, então, se ela está equivocada? Porque ela não está. Ela não está. Sabe o que é? Olha só, vamos tentar entender, tá? A AG, a Andrade Gutierrez, não quis provocar o Inter, a meu ver, tá? Ela cuida, ela cuida de vários estádios. Então o que ela. Ou de vários empreendimentos. Ela não administra o Beira-Rio. Não, mas aí que tá, o que ela quis dizer? O administrar, ela é a palavra foi ruim. Mas ela quis dizer que o estádio sob sua tutela, ou sob a obra sob sua tutela, a obra foi da AG. Tá bem, só que é o seguinte, quando um funcionário da Andrade Gutierrez chega no Beira-Rio, tem que apresentar um documento com foto para entrar no Beira-Rio. Ela não administra o Beira-Rio. A palavra foi errada, mas ela quis dizer que o Beira-Rio é vinculado a ela. A palavra como a OAS tinha a arena da Bahia lá, de Afonso Nova. A palavra pode ser errada, só que é o seguinte, tá bem claro ali, o estádio Beira-Rio administrado pelo Grupo AG. Não tem dupla interpretação? Não tem. E outra, não se fez nenhuma correção. Por que não se fez correção? Só ficou mal, foi o que pareceu pior, foi a resposta do Inter. Porque o Inter realmente interpretou. Não, teve conselheiro do Inter de manhã que soltou cachorro em cima da Andrade Gutierrez. É que é o seguinte. Isso aí vai mudar a vida do Inter. Não muda porque hoje de manhã teve uma revolução farroupilha. É uma grande bobagem. Só que é o seguinte, é importante que a gente diga isso, porque o presidente Giovanni Luigi, ele pode ter todos os defeitos do mundo. Só que ele teve todos os detalhes e as minúcias e a responsabilidade ao fechar esse contrato da maneira mais responsável do mundo. Enquanto o Grêmio vendia a sua alma para o diabo quando fechou o seu contrato com a AS e entregava tudo. Tanto que Fábio Koff e Romildo Bolzan estão até hoje, e parece que enfim, agora, estão retomando a dignidade do Grêmio em reassumir a administração do seu estádio. O Internacional sempre foi responsável com isso e desde o início é dono do seu estádio. Como é o nome da empresa que administra Andrade Gutierrez? Abril. Então nem a Andrade Gutierrez. Nem mais é Andrade Gutierrez. O que o Inter não é dono do Beira-Rio são os 7.000 lugares VIPs que aderiram à campanha Outubro Rosa. Esses 7.000 aderiram à campanha. Põe de novo aí, Paulinho. 7.000. Eu vou dizer qual é a grande polêmica. Só que não sai da informação, tá? Tá bom, eu vou dizer qual é a grande polêmica. 7.000 lugares que inclusive estão sempre vazios ali na frente. Põe de novo, Paulo Pires, por favor. Põe aí o Twitter. Só não foge uma barbaridade, Andrade Gutierrez, com seu Twitter oficial, botar a campanha que é promovida pelo Inter em azul. O Ribeiro. É uma barbaridade. Mas isso aí vai gerar uma polêmica. Brasil, gente, é 4h15. Isso aí vai ser um horror, vai dar uma crise no Beira-Rio. Vem pra mim aqui, Os caras botaram em azul. Vem pra mim aqui. O Brasil, gente, é 4h15. Só para explicar que quando tu coloca a hashtag no Twitter, fica em azul automaticamente. A Manuela Ramos, a nossa editora, traz o que os boleiros postaram nas redes sociais nos últimos dias. Acompanhe. GBUX. Opa, volta. O Ribeiro enlouqueceu todo mundo. Tá em azul, botando com as cores do Grêmio. Não, o hashtag já dá azul. Fica em azul. Fica automático. Coloca a hashtag. Vai, Manuela Ramos, vai nas redes aí. Tu não entendeu ainda. Estamos em outubro e o Dia das Crianças está chegando. Sabe quem é esse aí? O Eduardo Sacha. O Valdívia e o Vitinho já estão com a seleção olímpica que irá disputar 2 amistosos em Manaus. Primeiro contra a República Dominicana e depois contra o Haiti. Eraço também está com a seleção equatoriana, que vai disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo. E a saudade dos filhos é muito grande. E Portugal já está com o craque Cristiano Ronaldo junto no elenco para as eliminatórias da Euro 2016. Falando em seleção, o gaúcho Douglas Costa está a caminho do Chile para o jogo contra a seleção da casa. Enquanto isso, o Brasil treina com os atletas que já se apresentaram.
Kaká, que já está no Chile, relembrou seu último jogo contra o ídolo marfinense Drogba. Olha que amor os cachorros da namorada do Alexandre Pato. Alex Telles está passeando em Monte Carlo com a namorada. Paulo César Tinga postou uma foto com amigos, entre eles o Léo, ex-zagueiro do Grêmio, hoje no Cruzeiro. O zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola, Piqué, foi com a esposa, a cantora Shakira, ao show do YouTube. E acho que tem alguém da bancada que também queria ter assistido ao show, né, Ribeiro? Rodrigo Dourado está completando 4 anos ao lado da namorada. A caminho da seleção olímpica, o atacante Luan está no Rio de Janeiro. O jogador aproveitou para sair com um amigo, o funkeiro Nego do Borel. Douglas aproveita a folga do Grêmio com amigos cantores. Olha aí eles cantando. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Oh, desgraça! Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado aqui, de ser me permita dizer, eu ouvindo essa música legal, com o pessoal tudo sóbrio ali. Alô, CB, aquele abraço. Essa é a música sertaneja de raiz, essa é a que presta. Depois do intervalo, tem mais os donos da bola, a gente já volta. Desde uma instituição com 102 anos. GBUX, tradição em previdência. Na marca do pênalti, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, 102 anos de tradição, solidez e segurança, a proteção certa para a sua família. O Baldasso, quando vem ao programa, ele fica ali na marca do pênalti, né, pro telespectador chutar. Quem chuta é o Reinaldo Portela, de Osório. E a pergunta é, Baldacinho, quem você salvaria à beira de um penhasco que estivesse prestes a cair? Alisson ou Marcelo Groy? Quem salvaria à beira de um penhasco? Cara, eu salvaria o Marcelo Groy, porque o Alisson, se tivesse caindo, alguma mulher bonita pularia e salvaria ele antes. Cadu, fecha daí, Cadu. Nossa Senhora. Olha a Nath Colorado está dizendo, tomara que o Inter vá para o G4, mas acho que ainda é cedo para cravar isso. O Inter tem que mostrar sequência ainda, muita calma. E o Henrique, através do Instagram, está perguntando se o zagueiro Fred, aquele que jogou com o Roger no Novo Hamburgo e agora está no Goiás, não serviria para o Grêmio no lugar do Erasmo. Depois me dá um pouquinho desse remédio aí. Até amanhã, viu, gente? Os